A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelado à abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 6. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao entrar no Egito e em todo o tempo que lá permaneceu. Os demônios abalados. A adoração. Tínhamos chegado à porta da cidade e rendido as diversas graças ao Pai. Todos os demônios que lá eram adorados já se haviam abalado. Sentiam sobre si certo poder que os violentava a saírem dos simulacros, mas não sabiam de onde isto procedia, pois estava também para eles oculto o mistério divino. Já meu pai operava aquilo que eu lhe havia suplicado. Entrei, portanto, na cidade e o ídolo que se encontrava numa famosa árvore desfez-se em pedaços miúdos e a árvore inclinou os seus ramos em ato de humildade para adorar-me e reconhecer-me por seu Criador e verdadeiro Filho de Deus. Agradeci ao Pai aquilo que se dignara operar e dei-lhe graças também por parte do povo que então não conhecia o benefício que lhe tinha feito. Ao contrário, considerava suma desgraça aquilo que lhe havia ocorrido. Disse-me o pai no instante em que se inclinou aquela criatura irracional para adorar-me: recebei, meu dileto filho, a homenagem desta criatura irracional, em sinal da homenagem que haveis de receber de muitas criaturas humanas, por amor das quais vos humanastes. E eu aceitei com muita alegria aquela adoração, apesar de proveniente de criatura irracional, sabendo que era um sinal e um penhor daquilo que devia receber das criaturas humanas. Em tudo isto, comprazia-me muito pela glória de meu Pai e a salvação delas. Podeis imaginar quanto me manifestei grato ao Pai dileto, pelo que me havia dito e com qual finura de afeto lhe agradeci e pedi-lhe por todos, especialmente por aqueles que devem receber o lume da santa fé. Os santos exilados desprezados. Ocorreram estes prodígios à minha entrada no Egito, pelo que o povo todo se abalou e julgava enorme desgraça o que na verdade era grande misericórdia e graça do Pai. Minha querida mãe e seu esposo José foram reconhecidos como gente de nação diferente. Começaram muitos a ter-lhes raiva, de modo que receberam numerosos impropérios e maus tratos. Sentia, esposa minha, grande compaixão por aquela gente tão cega e miserável. Oferecia todos os maus tratos e as injúrias ao Pai, e pedia se dignasse dar-lhes luz e graça para reconhecerem o seu erro e ter piedade daquelas almas enganadas pelo demônio. Pedi-lhe ainda que, assim como eu sofrera tantos insultos e ofensas da parte daquele povo, por ele tão beneficiado, e em vez de agradecimentos pelo benefício só recebia ultrajes, ele se dignasse perdoar por minha causa as afrontas que de meus irmãos havia de receber, quanto lhes concedesse algum benefício ou graça particular, que eles estimariam muitas vezes desgraça, devido à sua cegueira. Eles desconhecem os benefícios divinos, e em vez de agradecer-lhe por eles, ofendem-no e aceitam os mesmos contra seu benfeitor. Eis uma das maiores injúrias dos irmãos ingratos ao Pai. Como isto verdadeiramente lhe desagrada muito, pedia-lhe com maior ardor que os perdoasse. Oferecia-lhe todas as afrontas por mim recebidas, para que a divina majestade se aplacasse e se mostrasse fácil quanto ao perdão imerecido, mas por mim impetrado. Mostrou-se o Pai muito aplacado por minhas súplicas e inclinado ao perdão. Minhas ofertas lhes eram excessivamente gratas. Tão grande era o amor com o qual escutava minhas súplicas, que não havia o que eu lhe pedisse, e ele com toda a benignidade não me concedesse, embora da parte de meus irmãos tudo fosse imerecido.
Pedi-lhe ainda se dignasse dar virtude e graça a todos aqueles que, beneficiando o próximo por seu amor, dele recebesse depois, por recompensa, ingratidões, insultos e injúrias. O Pai benigno prometeu-me fazê-lo com toda liberalidade. Mais ainda, prometeu-me querer ele mesmo ser o remunerador do que fizeram por seu amor, e quanto menor for a gratidão e a remuneração que elas receberem das criaturas beneficiadas, tanto maior e superabundante será a gratidão e a remuneração que do Pai hão de receber. Obtido tudo isto para os meus irmãos, rendi-lhe em nome de todos as devidas graças e por parte dos ingratos pedi-lhe perdão. Foi muito agradável ao Pai o ofício que desempenhava em seu nome, e recebia-o como se fosse precisamente feito por eles. Por isso, crescia seu amor para com eles, o que muito me alegrava. Suplicava-lhes que concedesse semelhante prazer também a todos os meus irmãos, quando perceberem que alguns são amados por ele e beneficiados, a fim de não penetrar em seu meio a paixão da inveja, mas cada um, com amor fraterno, se alegre com o bem do outro. Coisa, aliás, muito difícil entre os homens dominados pela paixão, que só pretendem todo o bem para si e não suportam a exaltação do próximo. O Pai me prometeu dar a todos a graça suficiente para vencer a mencionada paixão, e a sua particular assistência àqueles que se utilizassem da graça referida. Quem nisto se deixa dominar pela paixão não quer se servir da graça que lhe dá meu Pai, mas quer seguir a própria paixão. E por isso, superado e vencido, fica privado do mérito, escravo da paixão e a ela sujeito. É indigno do nome de irmão meu, pois quer agir de modo diferente daquele pelo qual agi, e não se serve da graça que lhe impetrei de meu dileto Pai, indigno igualmente do nome de Filho de Deus, verdadeiro filho do diabo, a seguir e secundar a paixão da inveja, na qual o diabo é pai, como de todos os outros vícios e paixões desordenadas. Consolações e penas por seus irmãos. Sentia muita consolação por aqueles, distintamente vistos, que se serviriam tão bem da graça e superariam a paixão contrária à virtude. Por isso louvava o Pai e agradecia-lhe em seu nome. Sentia também enorme pesar por aqueles que não quereriam utilizar a graça, mas prefeririam seguir a sua paixão indigna. Eram em grande número. Ficava, porém, muito amargurado, vendo a pouca importância dada pelos irmãos à graça que eu, com tantas súplicas e também insistência, impetrava de meu Pai. E ele, com tanto amor e benignidade, lhes distribuía. Muitas vezes desafogava minha pena diante do Pai. Dizia-lhe frequentemente: Pai, e misericordioso, inteiramente amor, todo caridade. Tu vês a ingratidão e a obstinação de meus irmãos. Suplico-te, pois, perdoá-los, porque não sabem o que fazem. Não te conhecem e, portanto, não te estimam e não te amam. Eu bem sei que quem tu és, meu amado Pai, e por isso consumo-me de amor e arde-me o coração pelo zelo de tua honra. Tu já vês, Pai amoroso, quanto faço e desejo trabalhar para que seja honrado e glorificado o teu nome. Vês meu anelo de que cada um te honre, glorifique e exalte, que um por um te ame e sirva com toda a perfeição. Ah, Pai benigno, consola-me, fazendo de modo que todas as criaturas te conheçam conforme és, se sujeitem de boa vontade a teu império e vivam todas obedientes a ti. Não quero a minha glória, mas a tua. Deus verdadeiro, onipotente, imenso, incompreensível, inenarrável. Eis o teu Filho unigênito. Está pronto e sujeito a teu querer. Fazei de mim o que quiseres.
Mas consola-me, Pai amantíssimo. A consolação desejada consiste apenas em que sejas conhecido, amado, servido, adorado por todas as criaturas com a maior perfeição possível. E isto não por outro fim, senão porque tu o mereces. Desejo que todas as criaturas se salvem, a fim de que venham a dar-te glória e por elas sejas amado por toda a eternidade. Abraço neste intuito de bom grado a vida assim dificultosa e abjeta, para que se cumpra a tua vontade, qual ela é. Cada um se santifique por meio de tua graça e siga os meus exemplos. Pai dileto, atende a esta minha súplica com restrito de graça e consola-me. O pai muito se comprazia nestas súplicas e, para consolar-me, fazia-me ver o número dos eleitos. E depois dizia-me com grande amor: Tu és o meu filho bem-amado, no qual ponho minha afeição, e pelo qual sou perfeitamente amado e obedecido. Consolava-me muito, esposa minha, ouvir meu pai e ver o número das almas justas. Mas enquanto estava fruindo desta consolação, achava-se diante de mim um número muito grande das almas miseráveis, réprobas, e assim se amargurava a consolação, porque, como já disse em outros lugares, eu jamais tive, enquanto vivi sobre a terra, consolação alguma que não fosse acompanhada de grande amargura, de modo que muitas vezes ela terminava em lágrimas amarguíssimas de dor. Isto procedia, sobretudo, do fato de ver o grande número das almas que se condenariam e que seriam vãs para elas tantas súplicas, fadigas e sofrimentos meus. Embora de posse de remédio tão poderoso para salvarem-se, não lhe dariam importância alguma e voluntariamente se precipitariam no abismo de todo mal e de toda pena e miséria. Oh, quanto me cruciava e quanto me amargurava este pensamento! Não só me arrancava as lágrimas dos olhos, mas era suficiente para amargurar a doçura que recebia das palavras amorosas de meu pai. Se alguém se compraz ao receber, retribuídos os afetos de quem ama, muito mais experimenta pesar ao ver ofendida, ultrajada e desonrada a pessoa amada. Ora, assim eu tinha grande consolo ao ouvir as palavras amorosas de meu pai dileto. Muito mais, porém, experimentava depois pena e tormento, vendo-o ofendido, ultrajado, desonrado e ser tratado desta maneira pelo grande número das almas infelizes e obstinadas, que se condenariam eternamente, que odiariam para sempre meu pai. Seriam outros sim por ele odiadas e se tornariam incapazes de receber ainda sua graça e retornar à sua amizade. É mal recebido. Tendo entrado na cidade onde devia morar, via-me tão maltratado por aquela gente cruel, em vez de ser recebido com alguma cortesia. Não porque fosse o filho de Deus, pois disto não tinham conhecimento algum, mas por compaixão natural de mim e de minha querida mãe. Verdadeiramente, esposa minha, era uma maravilha ver a gentileza de minha humanidade e o aspecto amável de minha querida mãe. Ora, estávamos tão cansados e em estado de causar dó. No entanto, não houve alguém que de nós tivesse compaixão. Oh, quanto me afligia tal crueldade! Quanto foi preciso a minha querida mãe e seu esposo José procurarem para encontrar um asilo. Éramos repelidos por todos. Quanta pena sofria meu coração amoroso ao ver tamanha ingratidão. Oferecia tudo a meu pai e pedia-lhe se dignasse dar àquela gente o contrário, não em mal, mas proporcionalmente em bem, e fizesse que toda a nação encontrasse refúgio em seu divino coração, isto é, fosse iluminada e com conhecimento dos divinos mistérios entrasse em sua lei, e, portanto, também em sua glória. Supliquei-lhe igualmente desse tanta graça a todos os meus irmãos pobres que não encontram abrigo da parte de ninguém, a fim de poderem sofrer com paciência a crueldade e as ingratidões que tem para com eles o próximo.
e verdadeiramente então experimentei grande compaixão por todos aqueles pobres que via e tinha presentes, muitos dos quais sabia que pereceriam de necessidade. Afligia-me muito a crueldade e a ingratidão para com os outros. Pedi ao Pai por uns e por outros, a fim de que a uns provesse e desse paciência e virtude, e a outros desse vísceras de piedade para com o próximo necessitado. Recomendava com mais amor aqueles pobres, os irmãos por mim mais amados, porque os mais semelhantes a mim. Oh, quanto os olhava com afeto e compaixão, especialmente aqueles que se haviam feito pobres por amor de mim e para imitarem-me no sofrimento e tornarem-se assim mais semelhantes a mim. Orava ao Pai que também os olhasse com um amor maior. Ele efetivamente o faz, porque tem alguma semelhança com o Filho dileto, por ele tão amado e a ele tão grato. Pedi ainda, meu Pai, e fazia-o com grande frequência, que assim como eu não deixava passar momentos sem agir através de minhas orações junto dele em prol de meus irmãos, assim fizesse que também eles se empregassem sempre em prol das próprias almas, recordando-se de contínuo dos benefícios divinos e de quanto eu trabalhava por eles, e com atos de gratidão continuamente agradecessem ao Pai. Oferecia-lhe, porém, aquilo que eu fazia sem cessar, para suprir suas deficiências, o que muito comprazia a meu Pai dileto. Sentia de outro lado grande pesar ao ver muitos de meus irmãos esquecidos do que fazia por eles, e sentia grande pena pelo que lhes advinha de tal esquecimento, a saber, ficarem privados de muitas graças que deveras lhes teria conferido a liberdade de meu Pai. Pedia-lhe que inserisse em seus corações e em sua mente tal pensamento para que se fizessem dignos das graças divinas. Prometia fazê-lo, Pai, como realmente não deixa de fazer. Mas é tão grande a solicitude da maior parte de meus irmãos pelas coisas do mundo e pelas preocupações excessivas consigo mesmo, que pouco ouvido dão às inspirações divinas. Pedia-lhe ainda que lhes concedesse contínua aplicação no trabalho pela salvação do próximo, a imitação de mim, que todo o tempo vivido no mundo o dispendi por sua salvação, proveito e treinamento. Todas estas preces fazia ao Pai, suplicando-lhe ajuda e graça, sem as quais ninguém é capaz de praticar bem algum. E se com tanta graça e auxílios tão numerosos são rebeldes e negligentes na prática do bem, que teriam feito sem isto? Verdadeiramente o Pai, com grande amor e benignidade, vai realizando tudo aquilo a respeito do qual orei, e ele prometeu-me a saber que poderiam meus irmãos ser meus verdadeiros imitadores, pelo que compete ao Pai amoroso. Mas eles mesmos são os que não querem dar ouvidos às inspirações divinas e rejeitam a graça divina que com tamanha facilidade entrariam em suas almas, se vivessem mais esquecidos de si mesmos e das coisas do mundo, e se aplicassem todo ao amor e ao serviço do Pai, com vontade resoluta de cumprirem tudo sua santíssima vontade. Mas fazem justamente o oposto, e por isto quase todos vão declinando do bem e praticam o mal com tanta facilidade que apenas disto se apercebem. Quanta aflição sentia no íntimo por este particular, e quanto orava ao Pai, de modo que, para consolar-me, muitas vezes ele fazia-me ver como, por meio de uma potente graça, muitos de meus irmãos se portaria, na verdade, conforme eu desejava e pedia. Esta visão trazia algum consolo à minha alma, mas não pleno, porque meu desejo se estendia para todos, e aquela multidão que eu via falhar era causa de ser muito tênue o consolo e imenso o pesar. Encontraram um vil tugúrio. Havendo rodado muito, pois para encontrar algum asilo, por fim encontramos um lugar muito vil.
Ali ninguém havia habitado por ser tão mal acondicionado, incapaz de dar conforto a quem quisesse lá estar, com as comodidades indispensáveis. Esta foi, portanto, esposa minha, a habitação que tive naquele país, e ainda a muito custo. Ali entramos e, como se fosse um palácio fornecido de todo o conforto, demos graças ao Pai. Tanto eu como a dileta mãe e o fidelíssimo José, com lágrimas de júbilo, prostrados por terra, demos louvores e ações de graças ao Pai, porque se dignava naquela maneira realizar o desejo do meu coração, como também o da minha mãe e de José, embora eles sentissem algum pesar, por temor de ver a minha pessoa em tantos padecimentos. Mas eu, que desejava sofrer de todos os modos, em pobreza, em abjeção e falta do necessário, muito me regozijava por estar reduzido assim. E embora experimentasse alguma amargura por minha dileta mãe e por José, alegrava-me contudo pelo mérito grande que conquistavam, vendo-os tão resignados às disposições de meu pai e seguirem com tanta prontidão a sua vontade. Tendo louvado e agradecido ao Pai por aquele pequeno asilo com o qual se dignara prover-me, agradeci-lhe também por parte de meus irmãos, que se achavam em semelhantes ocorrências, e vendo-se consolados e providos pela liberalidade de meu dileto Pai, não se recordam de usar para com ele ato algum de gratidão, dando-lhe graças. Ofereci-lhe ainda o ato tão heróico que havia praticado, porque, sendo verdadeiro Filho de Deus e por isso absoluto Senhor do universo, contentei-me com a habitação tão vil e pobre. E pedi-lhe se dignasse receber tal ato em suplência por aqueles que não se contentam jamais, e como se fossem donos de toda a criação. Tudo querem para seu serviço e comodidade, sem aceitarem sofrer o que significa pobreza e falta de supérfluo. Vendo que disto era atacada a maior parte de meus irmãos, com solicitude maior duplicava as ofertas ao Pai, e cada vez mais me mostrava contente e feliz com aquela grande pobreza, humilhação e abjeção, a fim de que o Pai ficasse satisfeito, como deveras ficava. Com amor inefável, contemplava a minha humanidade no meio de tantas tribulações, e vendo-a contente e conformada com a sua vontade, muito se alegrava e nisto se comprazia. Rendia as devidas graças e, feitos alguns atos de adoração ao Pai dileto, unidos aos de minha mãe e de José, estávamos muito alegres, achando-nos em tamanha pobreza e carentes de fato de qualquer socorro humano. Necessidade de alívio. Grande esposa minha, era a necessidade que cada um de nós sentia de algum alívio, estando pela viagem muito atribulada e abatida a minha humanidade, e precisada de nutrir-se para subsistir. Embora carregado por minha dileta mãe, não sentisse cansaço algum. Senti o dela, como também o de José. Portanto, supliquei ao Pai se dignasse enviar-nos algum conforto para que a dileta mãe e seu esposo pudessem se fortificar, pois a hora era tardia e não podiam ir à busca de a uma esmola. Tanto mais que haviam sido tão maltratados por toda aquela gente. O Pai dignou-se mandar-nos o alimento por meio de seus anjos. Após a dileta mãe ter-me nutrido com seu puríssimo leite, tomou com seu esposo o alimento que lhe havia mandado meu pai. Podeis seu es- imaginar o júbilo com o qual receberam aquela comida. E depois de se terem refeito com lágrimas de ternura, genuflexos no pavimento, renderam graças ao doador de todo o bem, exaltando a sua providência. Agradeci também eu a meu pai pela caridade e pelo amor que usara para comigo, e agradecia-lhe mesmo por parte de todos os meus irmãos, como costumava fazer sempre, e em particular por aqueles que nisto falham. Pedi-lhe se dignasse ser liberal para com os meus irmãos em penúria, provendo-os em suas necessidades.
O pai se mostrava muito inclinado a isto e compassivo. Repousam na terra nua. Chegada, no entanto, a hora do repouso, e não havendo ali senão terra nua, José se pôs à parte, e a querida mãe, sentada no chão, sustentando-se nos braços, tomou um breve repouso. Quanta compaixão sentia por isso, vendo-os em tamanha pobreza por meu amor. Suplicava a meu dileto pai se dignasse conferir-lhe tanta graça, que de bom grado aceitassem sofrer tal pobreza. Na realidade, o pai o fez, de modo que estavam muito mais contentes naquela miséria do que os grandes senhores em seus faustosos e bem providos palácios. Ademais, dava-lhes tanto consolo e sabor de espírito naquele sono que sua natureza humana ficava muito aliviada e consolada. A oração de Maria e de José. Após o breve repouso, a mãe querida pôs-se em oração como costumava. Quando estava eu a conversar com o pai e a pedir-lhe pela salvação dos homens, o pai frequentemente elevando-a em altíssima contemplação, atraía a si o espírito dela, de modo que a fazia ouvir tudo o que se passava entre nós, e as instâncias e as orações que lhe apresentava por meus irmãos. Com isto ficava informada e também unia-se muitas vezes a mim em preces semelhantes, pois o pai fizera com que entendesse que lhe eram muito gratas. Recebeu naquela oração que fez pela primeira vez ali minha dileta mãe, grande consolo de espírito, e ficou muito confortada e animada para suportar tantos sofrimentos, assim como o fidelíssimo José. Alegrava-me muito quando minha querida mãe se unia a mim na prece, e, iluminada por meu pai, fazia orações e preces idênticas às minhas. Alegrava-me ainda mais por ver nisto muito se comprazer meu dileto pai. Oferecia este prazer ao pai e agradecia-lhe pela complacência que nisto depositava, pedindo-lhe se dignasse inspirar ao coração de meus irmãos, unirem-se para orar, porque a oração e as petições de muitos unidos eram-lhe mais agradáveis e gratas. Por isso mostrava-se também mais liberal em ouvi-las. Prometeu-me fazê-lo, meu pai, como realmente vem fazendo, e não deixa de fazê-lo. Ainda no tempo conveniente, dei testemunho disto, declarando-o aos meus discípulos. De fato, era muito aprazível ao meu pai que eles se reunissem para orar e suplicar juntos. Prometeu-lhes estar no meio deles, como efetivamente se acha, quando a prece e a oração são quais devem ser, e eles estão simultaneamente congregados para a glória de meu Pai e proveito próprio. Gratidão de Maria e José. Havendo despontado o dia, a querida mãe e José deram as habituais graças ao Pai, louvando-o, bendizendo-o e agradecendo-lhe por tê-los providos daquele pequeno albergue. Ofereci os agradecimentos ao Pai e pedi-lhe dignasse provê-los ainda de todo o necessário a seu e meu sustento. O pai mostrou-se assaz benigno e cortês, tanto mais que ao mérito deles e às minhas orações ajuntava-se a gratidão em múltiplas ações de graças pelo que tinham recebido, embora fossem coisas que mais proporcionavam sofrimento do que alívio à natureza, mas eram muito agradáveis e consoladoras para o espírito, porque nelas superabundava a graça divina. Supliquei-lhe ainda se dignasse inspirar ao coração de todos os meus irmãos, que ao receberem alguma graça ou serem de algum modo providos por ele, se lembrassem de render-lhe graças cheias de afeto, a fim de que ele fosse glorificado e eles próprios se tornassem dignos de receber novas graças e favores. Então, filo eu por todos aqueles que o omitem, para que não ficasse meu Pai privado da glória que lhe deve e eles não se tornassem tão indignos de receber novas graças, pois eu já havia suprido a essa omissão. Apraziam muito a meu Pai todas estas oferendas e preces, e ele se mostrava muito amoroso e benigno para com os meus irmãos,
por aquilo que de mim recebia por parte deles. Eu novamente agradecia-lhe, bendizia-o e louvava-o em nome e por parte de todos. Com isso ficava o Pai muito satisfeito e pronto a conceder a cada um as suas graças com toda a liberalidade. O paraíso de delícias. A noite em que estabeleci morada naquela pequena casinha do Egito, pedi ao Pai se dignasse torná-la um paraíso de delícias onde de bom grado viesse repousar. Já o era uma vez que a minha pessoa a habitava. Não obstante, para mostrar-me com ele verdadeiro o filho obediente e em tudo submisso, fazia-lhe estas preces, tanto mais que sabia serem-lhe muito agradáveis. Aquela pequena casinha era habitada por uma multidão de anjos, que faziam a corte a meu pai e louvavam-no e honravam-no, suprindo as omissões dos homens. Estavam lá os espíritos angélicos, todos atônitos, ao verem minha pessoa tão humilhada e em estado tão humilde e pobre. José pede esmola. Depois que a mãe querida e José passaram grande parte da manhã a louvarem o Pai e a bendizerem-no e a fazerem as habituais orações, andou José pelos arredores, pedindo esmola para poder nutrir-nos. Eu suplicava neste inteirinho ao Pai se dignasse fazê-lo encontrar quanto lhe era necessário, como de fato encontrou, embora aqueles corações fossem cruéis e sem caridade. Olhava então o fidelíssimo José com grande compaixão e pensava ainda como eu. Com o tempo estaria reduzido a ir à procura de um pouco de pão para sustentar-me e oferecia-me ao Pai com toda a prontidão a fazê-lo de boa vontade por seu amor e para dar exemplo a meus irmãos, a fim de que não se agastassem nem se envergonhassem de andar à procura de víveres para sustentarem-se quando precisados, vendo como eu mesmo me havia humilhado ao fazê-lo, para dar-lhe exemplo, sem ter disto necessidade alguma, porque, como verdadeiro Filho de Deus, era dono de todas as coisas. Podia pedir ao Pai que me sustentasse pela providência divina, como também a minha mãe e a José, sem precisar de alguém, nem andar procurando junto de outros o indispensável. O Pai teria condescendido a minhas petições, como fazia em tudo mais, mas não quis fazê-lo, ambicionando estar em tudo sujeito àqueles sofrimentos e necessidades a que seriam submetidos meus irmãos. Quis experimentar todas as suas misérias, a fim de melhor compadecer-me delas e para que nenhum deles pudesse excusar-se dizendo: o Filho de Deus não sofreu e experimentou o que eu sofro agora. Quis experimentar tudo por saber que tal era a vontade do Pai. Queria ele que eu deixasse ao mundo um exemplo de todas as virtudes e perfeições imagináveis. Só me utilizei da divindade unida à minha humanidade para manter-me em vida, pois não teria podido viver humanamente entre tantos padecimentos sem um milagre da divindade. O paraíso de Maria e das almas. Enquanto José estava procurando esmola para sustentar-se, falei com voz sensível à querida mãe e disse-lhe como se devia comportar em todo o tempo que ali estivéssemos morando. Consolei-a e animei-a a suportar e muito afetuosamente acariciei-a, porque estava muito aflita por ver minha pessoa em tamanha miséria. A mãe ficou confortada e consolada, desejando, se fosse possível, sofrer muito mais para cumprir a vontade do Pai e a minha, a qual constituía uma só coisa com o querer do Pai. Estando ali, vendo aquela pequena casa já transformada em paraíso, por ser habitada por mim, orei com grande instância ao Pai se dignasse conceder favor semelhante a todos os meus irmãos, quando recebem a minha pessoa na casa da alma, por meio da graça divina. Que neles se aterrorize todo monstro de vícios e tornem-se um paraíso de virtudes e de perfeições, onde meu Pai possa encontrar suas complacências e as suaves delícias que ele deseja. Na alma que possui a graça divina, habito por amor e meu
e meu Pai muito gosta de fazer nela sua morada. Sabei que onde se encontra a graça divina, acha-se também toda a Trindade, que lá habita por meio da graça e do amor. Ora, estas almas, um paraíso, são muito mais agradáveis a meu Pai quando se exercitam nas virtudes. Roguei com grande instância ao Pai que desse às almas mencionadas espírito e força tais que pudessem fazer exercício de todas as virtudes, pois assim se lhe tornam mais agradáveis e ele fica mais honrado e satisfeito. O Pai prometeu-me fazê-lo, e verdadeiramente as almas que aproveitam a graça e os dons e aplicam-se ao exercício das virtudes verdadeiras e sólidas, assemelham-se a outros tantos paraísos, onde o Pai estabelece morada de muito bom grado por meio da graça. Nelas se compraz e enriquece-as de novos favores e graças. Via minha esposa algumas dessas almas realmente afortunadas, pois sabiam se servir bem das graças divinas para o gosto de meu Pai e para o próprio bem. Agradeci ao Pai por sua condescendência para com as mencionadas almas, e agradeci-lhe também por parte delas, acerca de quanto se dignava operar para seu proveito. Via depois muitas delas, e quase em número infinito, que, abusando da graça divina, a expulsam de si, saem sem fazerem conta alguma dos benefícios divinos. Servem-se dos favores divinos para ofenderem mais o Pai. Tornam-se indignos de serem habitados por meu Pai, mediante a graça e o amor. Em consequência, tornam-se habitações dos pecados e dos monstros infernais. Fazem-se odiosos ao Pai. Oh, desta sim, esposa minha, sentia dor muito grande. Chorava de modo inconsolável sua desgraça, e tanto mais que elas próprias faziam todo o mal a si mesmas. Contristava-me ainda ver meu pai expulso tão cinicamente das almas miseráveis e do atinente a estas. Era privado da glória, da complacência e da satisfação que delas desejava retirar. Rogava meu pai ter piedade de tais almas e dignar-se com potentes palavras chamá-las novamente a si, e ao retornarem pela penitência, se dignasse recebê-las e dar-lhes a graça. Prometeu-me fazê-lo o Pai benigno e amoroso. E deveras, esposa minha, é grandioso. O Pai mostra-se, ao fazê-lo, muito misericordioso e infinitamente bom. Uma alma que o expulsara de si e dera acesso a seus inimigos, com um só ato de arrependimento é recebida por ele e abraçada, como se dela nada tivesse recebido, e esquecido de tudo admite-a em sua amizade, como anteriormente. Tal era o maior pesar que assaz me afligia, isto é, ver a grande bondade do Pai e a perversidade dos meus irmãos, que com tanto cinismo dela abusavam e não lhe dão importância alguma. Louvava, bendizia e agradecia tão grande bondade por parte de todos, e especialmente por parte daqueles que não o conhecem e abusam, não lhe dando importância alguma. O Pai se contentava com aquilo que eu fazia, ao receber de mim a honra, a glória, o agradecimento, e todos os males ficavam para aquelas miseráveis que, abusando da divina bondade, permaneciam em sua cegueira e obstinação, e por isso eram sumamente indignos de se tornarem habitação de Deus. Nos braços de José. Ao retornar, o pacientíssimo José, trazendo algumas provisões também para sua esposa, começaram a render as habituais graças a meu pai por tudo aquilo de que se dignara provê-los. Falei ao coração da mãe querida que, terminados os louvores divinos, me entregasse por algum tempo nos braços de José. Fê-lo a mãe dileta com grande solicitude, desejando também ela consolar seu fidelíssimo esposo, que se achava em tanta angústia, por ter estado durante certo tempo privado de ver-me, a mim e a sua amada esposa, enquanto saíra em busca de esmola.
Também eu tinha desejo muito intenso de proporcionar consolo àquela alma santa, que por meu amor se achava em tal angústia e tribulação. Mal me recebeu nos braços, desfez-se em lágrimas de consolação e alegria, e eu, com muitas carícias infantis e amorosas, ia animando-o. Olhava-o com os olhos compassivos e ele, num êxtase de alegria, ficava inteiramente absorto num prazer inexplicável. Suplicava então ao Pai se dignasse atrair a si todos os seus sentidos e a sua alma com todas as suas potências e lhe fizesse conhecer os mistérios divinos, em mim ocultos. Fê-lo, meu Pai, de maneira assaz admirável, e sua alma se tornava cada vez mais santificada e iluminada pela luz divina. Rogava ainda ao Pai que, assim como se dignara comunicar a José graças e dons tão sublimes por meu amor e as minhas instâncias, se dignasse conceder semelhantes graças a todos meus irmãos que se exercitam em atos de humildade e de mortificação por meu amor. Se estivessem aflitos por aquilo que lhes convinha sofrer na prática de semelhante virtude, ele se dignasse confortá-los com as divinas consolações. O Pai prometeu-me fazê-lo. De fato, esposa caríssima, tal alma merece ser consolada, e meu Pai, sendo muito justo, não deixa de fazê-lo. Ao invés, dá com abundância nesta circunstância, fazendo muito mais do que aquilo que ela merece. Alegrava-me ao vê-lo e agradecia ao meu pai, vendo-o tão liberal para com meus irmãos, e como se revelava inteiramente atento a consolá-los e a satisfazer todos os desejos deles, quando esses são ordenados à sua maior glória e ao proveito de meus irmãos. Estando, pois, assim nos braços de José, e tendo-o consolado plenamente e enchido sua alma de nova graça, como de costume, cada vez que ele me segurava nos braços, conferia-lhe nova graça e favores, e enchia-o das luzes divinas. Fiz a querida mãe entender que de novo me tomasse nos braços, porque já a sua alma sofria aflição de amor e experimentava grande violência em privar-se de minha pessoa, quase como se lhe partisse o coração no peito. Não obstante, alegrava-se com o bem de José, e de bom grado sofria aquela dor, para que ele ficasse consolado. A querida mãe, porém, não ousava jamais reclamar-me se eu não o ordenasse e se José não me devolvesse espontaneamente. Por isso, eu fazia com que José conhecesse por luz divina a violência e angústia de sua puríssima esposa e inspirava-lhe ao coração que logo me devolvesse a ela. Imediatamente o fazia o obedientíssimo José, privando-se da consolação, para cumprir a minha vontade e consolar sua puríssima esposa. Pé de leite. Recebeu-me novamente a querida mãe, estreitou-me ao coração e eu, para consolá-la mais, fiz-lhe compreender como tinha necessidade de algum conforto, e por isso ela me refizesse com o seu leite puríssimo. Fê-lo a dileta mãe com grande consolação de sua alma. Antes, contudo, de aleitar-me, pôs-se de joelhos. Isto ela o fazia todas as vezes, pedindo a bênção ao Pai e rogando-lhe permissão. E porque era tão humilde, jamais ousava fazer coisa alguma sem primeiro pedir licença a meu pai, principalmente quando tinha de dar-me o leite, reputando-se digníssima para tal. Fazia primeiro muitos atos de humildade e humilhação de si mesma, os quais eram muito agradáveis a meu pai e a mim. Ao mesmo tempo que eu tomava o leite, suplicava ao pai se dignasse enchê-la de nova graça. O pai o fazia com muita liberalidade e, saciando-lhe a alma de graça, fazia repercutir ainda no corpo a saciedade de tal modo que muito de leve se alimentava, porque não sentia necessidade alguma de alimento corporal. Frequentemente, fruindo das graças divinas, também a sua humanidade era muito confortada e revigorada, bem mais do que se ela se houvesse nutrido das mais esquisitas iguarias que possam se encontrar no mundo.
No entanto, suplicava ao Pai que, assim como concedia à minha humanidade a restauração, assim se dignasse dá-la igualmente aos meus irmãos necessitados, que eu via então. Agradeci ao Pai que nisto se mostrava muito liberal, por aquilo que se dignara dar-me, e ainda agradecia por parte de todos os meus irmãos, que com tanta liberalidade por ele eram providos. Pede para repousar no chão. Depois de haver me alimentado e dado as devidas graças ao Pai, fiz minha dileta mãe entender que queria descansar um pouco, tendo nisso a minha humanidade muito necessidade, e por isso me consolasse no chão, me colocasse no chão, pois queria ficar no chão para repousar e privar-me do consolo que sentia ao descansar nos seus braços. A este aviso, a mãe dileta encheu-se de dor, não tanto por ficar privada de ter-me no colo, quanto pela compaixão sentida em ter que me colocar sobre a terra nua. Tanto mais que a estação estava muito fria e a casa exposta às intempéries da estação e muito estragada. Obedeceu, contudo, e pôs-me no chão para descansar. Ela e seu esposo José, genuflexos, ficaram diante de mim e com muitas lágrimas estavam me contemplando, tendo o coração oprimido de dor ao verem-me naquela maneira, com tanto padecimento. Mas era a vontade de meu Pai que suas almas, tendo recebido muita consolação, experimentassem então grande amargura, embora com muita resignação à vontade divina. Tal foi o teor de vida de minha mãe querida enquanto viveu na terra. Teve grandes consolações ao tratar comigo, ao criar-me, ao dar-me seu leite, mas teve ainda pesadíssimas tribulações e sofreu grandes angústias ao ver-me sofrer tanto. Estas angústias e trabalhos, porém, faziam-na merecer muito, porque os sofria com grande resignação e conformava-se inteiramente com a vontade divina, e assim dava muita alegria ao meu pai e a mim. Estava eu, esposa minha, deitado na terra, e de fato ver-me excitava grande compaixão. Repousava a minha humanidade, e minha alma tratava com meu pai dileto, que muito se comprazia em ver-me em tanta pobreza e miséria. Dizia a meu pai: Eis, ó Pai amantíssimo, o vosso filho unigênito, jazendo por terra, humilhado, em examinação, identificado ao pó. Dignai-vos olhar-me com amor, uma vez que me sujeito a esses padecimentos por vosso amor e pela salvação do gênero humano. Fique por estes meus sofrimentos satisfeita a vossa justiça e aplacada a vossa ira, inflamada pela malícia de vossos filhos adotivos, meus irmãos ingratos. Satisfaça-se em mim com todo rigor vossa justa cólera, enquanto protesto querer satisfazer por todos os débitos que os meus irmãos contraíram com vossa divina majestade. Eis-me pronto, ó dileto Pai, a dar-vos a satisfação que vós de mim quereis. É bem razoável que eu, como vosso filho obediente, vos dê toda a satisfação que de mim exigis. Mas vos suplico, Pai misericordioso, ter piedade de todos os meus irmãos. Perdoai a todos e usai para com eles de vossa infinita misericórdia, e principalmente para com aqueles que vô-lo pedem. Eu agora vô-la peço por todos, sem excetuar nenhum só, enquanto por todos me humanei. Terminada minha súplica, fez-me ver o dileto Pai como realizava os meus desejos com tanta liberalidade, ficando aplacado e satisfeito quanto a tudo o que pertencia à sua justiça, e como se inclinava benignamente para o gênero humano, a fim de usar em seu favor da infinita misericórdia. E quem quisesse se salvar o pudesse, pois realizava ele perfeitamente quanto por mim lhe fora requerido. Mas fez-me ver a multidão inumerável de meus irmãos que abusariam de sua grande misericórdia e por culpa própria se condenariam. A esta vista prorrompi em copioso pranto, derramando muitas lágrimas de compaixão para com aquelas almas infelizes e desgraçadas que abusariam de tão grande misericórdia e bondade. Vendo-me em tamanha aflição, o Pai dileto consolou-me,
declarando-me a complacência que depositava em minha pessoa, o grande prazer que eu lhe dava e como ainda muitas almas recuperariam a graça e se salvariam por meio de minhas súplicas. Ofereceu-se ele a dar-lhes a sua graça potente, a qual muitas delas não resistiriam. Ficando com isto um tanto confortado, enxuguei as lágrimas as quais havia oferecido ao Pai, em desconto por meus irmãos. Enquanto falava assim com meu pai, estavam minha dileta mãe e seu esposo José prostrados por terra, chorando também eles de compaixão por ver-me em tão grande sofrimento e aflição, cuja causa desconheciam. Via, porém, minha dileta mãe a luz profética algumas vezes, a causa de minha dor, enquanto em outras também esta o pai lhe escondia, para fazê-la sofrer mais e com isto merecer mais, porque se não sabia a causa, vinha-lhe a dúvida de ser a razão de minha dor por ter me desagradado, e então mais se inquietava e merecia mais. Nos braços de Maria. Estando, pois, nesta grande aflição por muito tempo, enquanto eu jazia por terra, muito angustiado e transido de frio, pedi ao Pai se dignasse dar algum conforto àquelas duas almas tão atribuladas por minha causa, e ainda algum alívio a meus membros doloridos, que por terem estado tanto tempo por terra e com grande frio, estavam muito precisando de alívio. Com toda a benignidade, condescendeu meu pai e fez com que os anjos preparassem o fogo que jamais havíamos visto. Fiz eu com os olhos sinal à querida mãe de que me levantasse do chão onde jazia e me tomasse nos braços, o que ela não ousava fazer antes que lhe fosse mandado. E falei-lhe ainda ao coração com grande ternura, que com toda a liberdade me tomasse e com isso se consolasse a mãe aflitíssima. De fato, tomou-me afetuosamente e com seu esposo José avizinhou-se do pequeno fogo que lá estava preparado pelas mãos dos anjos. Ambos sentaram-se no chão por não haver outro assento e aqueciam-se, porque estavam muito transidos de frio. Estava eu nos braços da dileta mãe, diante de José, e com a minha presença consolava-os muito. Ora fitava a uma, ora a outro, com olhos amorosos e serenos, que efetivamente teriam trazido alegria a todo o paraíso. Sentia a minha humanidade algum conforto em receber aquele calor que o fogo me ministrava, e muito mais consolava-me o calor natural que saía do peito, inflamado de amor para comigo, de minha dileta mãe. Enquanto estava assim, aquecendo-me e consolando a mãe com José, agradecia ao Pai e suplicava-lhe que, assim como se dignara dar-me esse consolo a mim, a minha mãe e a José, dignasse oferecer socorro e dar refrigério e consolo a todos os meus irmãos que se encontrassem em semelhante necessidade, principalmente quando se achavam em extrema pobreza e também com aflição de espírito, como nos encontrávamos nós naquele tempo. O Pai me prometeu fazê-lo, e então se fizeram presentes a meu espírito todos os padecimentos pelos quais haveriam de passar, e a que estariam sujeitos todos os meus irmãos, por mim, contemplados com grande compaixão. Tanto mais orava por eles, quanto o estava experimentando em minha humanidade. Via, esposa minha, como sofreriam muitos com paciência, mas muitos, sofrendo forçosamente e com impaciência, perderiam o mérito. Daí eu orava principalmente por estes ao Pai, a fim de que lhes desse virtude e graça para sofrerem voluntariamente e com paciência por seu amor, a imitação de mim, que se dignasse em tudo consolá-los, para que se animassem mais a sofrer, como de fato o fez o Pai dileto. Deveras, não existe no mundo pessoa, por pobre, aflita ou atribulada que seja, que outro tanto não vá experimentando as misericórdias e a providência divina, quer no temporal como no espiritual. Estando, portanto, assim retirado naquele pequeno asilo, desprovido de todo socorro humano, fruíamos do socorro divino.
Mas isto só se experimentava em casos de extrema necessidade, porque quando era possível encontrar humanamente, valíamo-nos dos meios humanos, não reclamando de meu Pai semelhantes milagres, porque de fato havia vindo ao mundo para sofrer tudo e de tudo, e experimentar todas as necessidades a que se teriam sujeitado meus irmãos. A refeição frugal. Havendo estado por algum tempo assim, recebendo algum alívio em minha humanidade e consolando a alma de Maria e de José, rendemos juntos graças a meu Pai por tudo o que se dignara conceder-nos. A querida mãe e José tiveram algum alívio, alimentando-se daquilo que José havia obtido em esmola. Embora fosse um pouco de pão e outras coisas mesquinhas, não obstante parecia-lhes uma comida régia. Encontravam nela tanto sabor, porque só a minha presença já os reconfortava e servia de condimento a todos os seus alimentos, que eram, na maioria dos casos, somente pão e água. Estava mirando-os com amor e como se estivesse aproveitando daquela sua refeição. Mostrava-lhes com o meu aspecto grande alegria. A complacência e o gosto que sentia com isto oferecia-o ao Pai, em suplência por meus irmãos, principalmente por aqueles que, vendo o próximo provido e socorrido pelo Pai, em vez de se alegrarem e regozijarem-se com isto, e também recordarem-se de agradecer ao Pai, antes se entristecem, sendo isto assaz abominável e odioso ao Pai. E como os meus irmãos faltariam muito neste ponto, eu, que já o previa, rezava muito ao Pai, impetrando-lhes misericórdia e oferecendo ao Pai por eles a complacência e o gosto que eu tinha, a fim de que com isto se aplacasse meu Pai, com justiça irado contra eles por causa de sua perversidade e malícia, e muito mais pela dureza de seus corações, que de fato se mostram nisto bem semelhantes às feras mais selvagens. Ficava cada vez mais aplacado e satisfeito meu pai. E eu muito me consolava, vendo a sua complacência em tudo o que eu fazia em prol de meus irmãos. Depois de alimentados, juntos deram as devidas graças ao Pai, e eu fazia o mesmo, unindo seus agradecimentos aos meus. Oferecia-os ao Pai e eram-lhe muito gratos. Santo Retiro. A querida mãe e seu esposo José passaram alguns dias, segundo este modo de viver, naquela casa, e quase num santo retiro estavam em contínua oração. Não houve quem viesse vê-los e oferecer-lhes algum socorro, esquecidos de todos, mas muito favorecidos por meu pai. Havendo decorrido alguns dias assim, em divina contemplação e nos louvores divinos, começou José a procurar serviço na cidade, querendo exercer seu ofício e obter algum conforto para sua esposa. Ainda achar para a mesma algum trabalho com o qual pudesse ganhar o sustento. Tudo encontrava e tinha bom êxito, embora com grande dificuldade e aborrecimento, porque as mais das vezes era maltratado por aquela gente feroz e bárbara. Enquanto estávamos naquele retiro, oferecia ao Pai as orações e a solidão, e o retiro, e pedia-lhe se dignasse inspirar ao coração de meus irmãos semelhante exercício, e que no meio da multidão dos cuidados mundanos se retirassem à solidão para orar e tratar do negócio importantíssimo de sua eterna salvação. Assim como pratiquei isso com minha dileta mãe e José, no meio de gente bárbara, assim não desdenhassem praticá-lo eles, por mais que se encontrem entre homens pecadores e mundanos. Tanto mais que aquilo que eu realizava para o bem deles e o que eles mesmos fazem deve servir-lhes para a própria utilidade. Prometeu-me o Pai fazê-lo, tanto mais que tal retiro é muito necessário para a salvação deles. Realmente o vai praticando. Não deixa de inspirar ao coração de todos, também que se apartem das preocupações mundanas, retirem-se para cuidar da própria alma e tratar com eles sobre a causa importante da salvação eterna. Mas, como são poucos os que dão ouvidos às inspirações divinas,
O coração se fascina tanto pelos cuidados mundanos e as comodidades do corpo que eles deixam correr o que se relaciona com a alma. E parece que não conseguem persuadir-se a tratarem do negócio da própria salvação eterna. Oferecia eu aquele meu retiro ao Pai, por aqueles que não se convencem de fazê-lo, para que com isto o Pai lhes concedesse novos estímulos para o coração e novas inspirações, de modo que se rendessem aos chamados divinos. Como de fato há muitos que, depois de grande resistência, no fim se dão por vencidos e correspondem a tudo o que meu Pai lhes inspira. Opera a salvação dos irmãos. Continuando ali com esta forma de vida, não deixei passar momento algum sem trabalhar junto de meu Pai pela salvação de meus irmãos, impetrando-lhes muitas graças. José exercia seu ministério, como também minha querida mãe, trabalhando em alguma coisa para sustentar-se. Mas a maior ocupação deles era estar contemplando a minha pessoa e pensar em fazer-me tudo aquilo de que podia precisar, atentos à realização de minha vontade. Oferecia ao Pai sua solicitude, e aqui eu tinha por dar-lhe glória, agradecer-lhe, bendizê-lo e louvá-lo, e suplicar-lhe desse aos meus irmãos solicitude semelhante para com ele. Isto é, que seu pensamento e ocupação maior fosse primeiro procurar a glória de meu Pai, bendizê-lo, louvá-lo e agradecer-lhe, e depois fazer aquilo que era preciso para a própria manutenção. Oferecia a minha solicitude em suplência das omissões da maioria de meus irmãos. Meu pai a aceitava e prometia-me dar muitas graças a meus irmãos, a fim de que pudessem, todas as vezes que o quisessem, fazer tudo aquilo que eu por eles lhe suplicava. E ele me prometia. Ó, esposa minha, quantas graças então obtinha para os meus irmãos! Quantas luzes e quantos favores, quanta misericórdia lhes impetrava! Depois via muito bem que eles abusariam disto e não lhe dariam importância alguma. Apesar disto, jamais deixei de fazer o mesmo, sem considerar de modo algum sua ingratidão e o desamor que tivessem tido contra mim, sem qualquer estima por tudo o que realizava em prol de sua salvação. E como esta ingratidão e descortesia desagradavam muito a meu pai, oferecia-lhe a gratidão que tinha para com ele, em suplência das omissões deles, e com isto meu pai ficava muito satisfeito. Como é monstruoso, de fato, ver o amor dedicado por meu pai ao gênero humano, e quanto fiz e realizei para merecer-lhes a vida eterna. E eles ficam de tal modo esquecidos de tantos benefícios, favores e graças, que nem ao menos se recordam de um ato de agradecimento a meu pai e a mim. Na verdade, sua contínua ocupação deveria ser justamente esta: louvar e agradecer a meu pai por tudo quanto lhes dispensa e imitar-me com a maior perfeição possível. Mas empenham-se em tudo, menos em fazer isto. O mal está em que o dano é deles mesmos. Privam-se de uma multidão de graças e de misericórdias que meu pai faria chover sobre eles, se eles se mostrassem gratos e correspondessem a seu amor infinito. Vê o morticínio dos inocentes. Via depois, enquanto estava aqui morando, o morticínio cruel dos inocentes que Herodes praticou para dar-me a morte também a mim, ignorando quem eu era. Matou a todos, esperando apanhar-me também entre eles. Oh, quanto me afligia a sua crueldade para com os meninos e o ódio mortal que me tinha, sem fundamento algum. Oprimia-me ainda muito a angústia das pobres mães, e ouvindo seu choro e o dos meninos, punha-me também a chorar. Atravessavam-me o coração os lamentos das mães desconsoladas, sendo de coração muito suave e benigno, inteiramente amor. Sentia muito dó ao vê-las tão atribuladas por minha causa. Elevavam suas vozes lacrimosas até as estrelas, e na verdade chegavam a penetrar nos ouvidos de meu pai e em meu coração. Mas não era conveniente conceder-lhes a graça que ambicionavam.
O coração de Herodes estava tão obcecado pela paixão que não se deteve jamais diante das inspirações divinas, mas quis que se executasse a ordem cruel e injusta. Não se saciou, nem se aplacou enquanto não viu o morticínio universal de todos os meninos inocentes. Oferecia a compaixão que por eles tinha a meu pai e pedia-lhe que se dignasse consolar as mães aflitas, como efetivamente fazia, dando-lhes graça particular, inspirando a seus corações que sofressem angústia por seu amor e sacrificassem seus filhos como vítimas à morte, a fim de que se acelerasse a vinda do Messias, por elas muito esperado. Com este pensamento, iam se consolando muito as mães aflitas. Via as almas de todas daqueles meninos que eram mortos por minha causa, e todos, antes de descerem ao limbo, vinham a mim para reconhecer-me como seu Deus e Redentor. Adoravam-me e com a minha bênção partiam, fazendo-me muitos atos de homenagem e gratidão pela bela sorte que lhes coubera de morrer por meu amor. Eu dava-lhes grandes demonstrações do amor que lhes dedicava, animando-os a irem de bom grado para o limbo, porque logo iriam tirá-los de lá, depois de minha morte, e conduzi-los ao reino celeste. Eles partiam jubilosos. Agradecia depois a meu pai, que se comprazia em enviá-los a mim antes de todos, como um dom. Morrendo por meu amor, se haviam tornado dignos de entrar no reino dos céus para seguir-me onde quer que eu fosse. O Pai fazia-me tal dom a fim de que eu sofresse de bom grado cada vez mais, vendo que já começava a colher o fruto de meus padecimentos. Experimentava grande consolo ao ver aquelas almas livres da escravidão do pecado e já feitas herdeiras daquela glória que eu viera lhes merecer por meio da minha paixão e morte dolorosa. Agradecia ao meu Pai o que ele realizava. Oferecia-lhe minha consolação e alegria e suplicava-lhe se dignasse fazer coisa semelhante a meus irmãos. Quando afligidos e angustiados por pessoas iníquas, perseguidos e até mortos, ele fizesse com que todas essas perseguições e angústias lhes obtivessem bastante glória e consolo, merecessem para eles a posse do paraíso. Quanto maiores forem as perseguições, as penas, os trabalhos, tanto maior seja a glória que lhes esteja preparada no céu. Tudo isto prometeu-me o Pai. Pedi-lhe ainda que, se ele permitisse a tribulação, quando as pessoas iníquas se erguessem com soberba e atribulassem e oprimissem os inocentes, desse a estes últimos tanta graça e virtude que recebessem tudo de suas mãos e tudo suportassem de boa vontade por seu amor, e para adquirirem o reino eterno, uma vez que lá não entram senão os que passam por muitas tribulações e pelo caminho da cruz e dos trabalhos, conforme eu também passei, e que lhes desse verdadeira luz e sentimento para abraçarem aquelas penas e tribulações e reconhecerem-nas como graças particulares, dispensadas por sua liberalidade, para merecerem glória imensa no reino dos céus. O Pai mostrava-se pronto a conceder todas essas graças, luzes e favores aos meus irmãos, fiéis, e muito mais àqueles de boa vontade, que tinham desejado de sofrer por seu amor e para imitar-me a mim, exemplo para eles. Mas fazia-me ainda ver a grande multidão daqueles que, atormentados e oprimidos por homens perversos, com permissão de meu Pai, para que tivessem ocasião de sofrer e de se exercitar na virtude e obter com isto o reino dos céus, recusavam sofrer e se impacientam contra quem os atormenta, não querendo estar sujeitos a nenhum sofrimento e perseguição. E chegando muitos a irritarem-se contra o meu Pai por permitir que sejam atormentados e oprimidos pelas malvadas perseguições. Não querem compreender aquilo que tantas vezes meu Pai lhes deu a entender, a saber, que é necessário haver perseguições e tribulações a fim de merecerem a vida eterna. Ao ver eu tão grande multidão de meus irmãos neste erro, isto é, não quererem aceitar sofrer estas pequenas perseguições e tribulações para chegarem ao prêmio prometido,
Sentia grande compaixão e muito me afligia por esta cegueira, causada pelo amor próprio e a pouca estima pelo sofrimento. Deveriam considerar antes que todas as consolações que o mundo pode lhes dar só trazem algum alívio à carne, mas depois precipitam a alma num abismo de misérias. O sofrimento, porém, eleva o espírito, enche a alma de virtudes sólidas e fala adquirir a vida eterna. Na verdade, quantos errados neste ponto fogem do sofrimento à medida do possível e não advertem que, fugindo do sofrimento, fogem também da ocasião melhor, preparada por meu Pai de adquirirem a glória eterna. Oh, quanto me afligia esta cegueira verificada por mim na maior parte de meus irmãos. Por isso pedia com grande instância a meu dileto Pai que os iluminasse e fizesse conhecer a substância, a doçura encontradas sob a dura casca do sofrer. O Pai não deixa, no entanto, de fazer-lhes conhecer, até mesmo através da experiência, esta verdade, por mais que muitos não a queiram aceitar e não querem entender o pensamento, embora por eles bem conhecido, de não poderem se esquivar daquelas perseguições, daquelas tribulações, daqueles padecimentos, daquelas opressões. Portanto, deveriam ao menos fazer da necessidade virtude, e assim conquistariam o mérito e o prêmio de seus padecimentos. Eu impetrava para todos muita graça neste particular. Na verdade, vi ainda os efeitos admiráveis dessa e em muitas almas, mas muitas também os empregavam mal. Por parte das primeiras, dava graças ao Pai, e quanto às segundas, rezava que tivesse delas compaixão e desculpassem-lhes a cegueira. Sem dúvida, são dignas de compaixão por sofrerem forçosamente e sem adquirirem mérito algum, visto não quererem receber tudo das mãos do Pai e servirem-se mal daquilo que deveriam usar para o bem e o proveito de suas almas. As visitas. Estando eu, portanto, com este modo de viver retirado e em tantos padecimentos, minha querida mãe empregando algum tempo do dia no trabalho manual para ganhar o pão, e José igualmente exercendo seu ofício, começamos a relacionar-nos com algumas pessoas que, tocadas de mera compaixão e atraídas pelas gentis maneiras de minha querida mãe, e mais ainda pela amabilidade de meu aspecto, formosura e graça de meu rosto, vinham algumas vezes procurar minha mãe querida e conversar por breve tempo com ela, para ouvirem-na falar. Na verdade, sua palestra arrebatava o coração de todos os que o ouviam. Quanto a mim, cativava-os por certo afeto sobrenatural e santo. Vinham às vezes os pequeninos, almas inocentes, e muito me comprazia em vê-los. Ficavam encantados por minha atração admirável. De fato, causava grande impressão nos corações puros e inocentes. Muito me aprazia vê-los vir a mim com aquele afeto e simplicidade pueril. Maria ensina. A mãe dileta aproveitava a ocasião destas visitas para tornar conhecido o Deus verdadeiro a alguns daquela nação, embora por natureza fossem ferozes e esquivos ao bem. Tanta era a graça e o modo com que os recebia a mãe querida, que não podiam resistir e contradizer a quanto ela lhes ensinava. Minha mãe desempenhava frequentemente esta tarefa, conforme ordenado por mim, por vontade de meu pai. Fazia-o de tal modo que, em breve tempo, tornou-se aquela casa uma escola de virtude. Quanto me aprazia ver aquelas almas inteiramente atentas, dadas a crer nas verdades eternas e levadas ao conhecimento do verdadeiro Deus. Oferecia esta minha consolação ao Pai e pedia-lhe se dignasse inserir em seu peito novas inspirações, luzes, graças para receberem a doutrina celeste. E suplicava-lhe dignasse insinuar ao coração de meus irmãos sentimentos semelhantes ao de minha querida mãe, para a salvação de seu próximo, a fim de que se dispusessem a fazer conhecido o verdadeiro Deus àquelas almas ignorantes e cegas, privadas de luz e de fé.
Havia algum tempo que estava ali habitando e sempre no mesmo teor de vida pobre, acima referido. Só era concedido para o nosso serviço uma pequena tábua onde eu me deitava para repousar, outra para minha mãe e outra para José, e poucas coisas necessárias para vivermos como pobres forasteiros. A minha querida mãe trazia muitas coisas de presente os que eram instruídos por ela, e eram-lhe muito afeiçoados. Mas a mãe amada tudo recusava e só aceitava aquilo que julgava muito necessário, ou para minha pessoa, ou para José, seu esposo. Embora estas visitas à minha querida mãe fossem muito raras, tornaram-se mais frequentes e eram para minha mãe certa incomodidade e sujeição, porque seu desejo era estar só para atender à contemplação divina e tratar comigo, sendo eu o único objeto amado, onde seu coração encontrava todas as delícias imagináveis. Coisa semelhante me acontecia, alegrando-me muito de estar a sós com ela e ouvir os afetos amorosos de seu coração inflamado. Na verdade, seus admiráveis atrativos e raras virtudes haviam me roubado o coração. Tamanho era o gosto que tinha de estar com ela e com ela conversar, que nisto encontrava todas as minhas delícias. Não obstante, privávamo-nos frequentemente desta consolação, preferindo voluntariamente sofrer, se não pela ausência, ao menos pela privação de conversarmos a sós, e principalmente em seu coração, onde eu me fazia ouvir com palavras amorosas, e ela igualmente correspondia-me com grande amor e graça, de modo que cada vez mais ficava preso à sua amável convivência. Mas, devendo ela tratar com algumas daquelas pessoas e instruí-las no conhecimento do verdadeiro Deus, privava-se do trato familiar comigo, como também eu renunciava àquela consolação. Oferecia estas minhas e suas privações ao Pai, e pedia-lhe que, em virtude desta nossa mortificação e privação de convivência, feitas para cumprir a sua vontade, se dignasse inspirar sentimento e desapego semelhante a meus irmãos, mesmo nas coisas mais santas, para atender à salvação do próximo, instruí-lo e atraí-lo ao caminho reto da virtude, porque há muitos que, podendo fazê-lo, não o fazem, para atenderem apenas ao que respeita à própria satisfação e ao gosto espiritual, sem cuidarem de fazer o que é de maior glória para meu Pai, a saber, a salvação das almas. Assim como eu deixei a minha glória e o reino e o seio do Pai para vir à terra salvar os homens, e na terra privei-me muitas vezes de tratar com a minha querida mãe, para atender à conquista das almas. Assim, eles não devem desdenhar, abandonar o que apreciam no exercício da contemplação e outros exercícios espirituais para proveito próprio, a fim de cuidarem da salvação do próximo, instruindo-o, ensinando-lhes a lei divina e orientando-o para a virtude. Na verdade, é grandioso privar-se alguém do próprio sossego e consolo espiritual que se encontra na solidão e no retiro pelo trato familiar com meu pai. Mas o pensamento de dar-lhe maior prazer faz com que alguém se prive voluntariamente da própria consolação. E por mais que alguém o faça e se prive, não chegará jamais a privar-se tanto quanto me privei, eu e minha mãe dileta, porque ninguém pode jamais chegar a gostar tanto quanto eu gostava de tratar com ela e ela comigo. Apesar de jamais estarem os nossos corações separados um do outro, não obstante, mera criatura, não podia ter a satisfação de tratar atentamente comigo, quando se empregava em semelhante obra de caridade para com o próximo. Fruía então de outro prazer, o de atrair as almas ao conhecimento do Deus verdadeiro e tirá-las da escravidão do demônio. No entanto, era-lhe bem mais agradável estar comigo. Tendo eu obtido do Pai a graça suplicada para a salvação de meus irmãos, necessitados de ensinamento, oferecia-lhe depois esta privação minha e da minha querida mãe, e o pronto desapego meu e dela, de tal consolo, para suprir a omissão dos que, apegados a si próprios e aos gostos espirituais, não sabem privar-se deles por amor a meu Pai e para cumprirem a sua divina vontade.
Estes, portanto, merecem ficar privados de um e de outro, em castigo da excessiva afeição a certas coisas, se bem que santas. Por isso, fazia aquela oferta a meu pai para suprir esta relutância à vontade divina e o apego às próprias consolações, a fim de que meu pai não os castigasse com a privação de suas graças, como de fato merecem. O pai ficava um tanto aplacado com minhas ofertas e prometia-me retardar o castigo e dar-lhes novos impulsos, inspirações mais poderosas e nova graça. Via que muitos disto se serviriam e corresponderiam à vontade divina, fazendo tudo o que meu pai deles esperava. Isto trazia-me grande consolo e agradecia ao Pai a graça conferida àquelas almas, por elas implorava nova graça e favores, e em particular o dom da perseverança. Palavras eficazes de Maria. Em tal exercício, segundo este modo de viver, era grande meu conforto ver que aquelas almas aprendiam as verdades eternas e ficavam iluminadas. Orava ao Pai se dignasse dar tanta virtude, graça e eficácia às palavras de minha mãe querida, que todos os que a ouvissem ficassem persuadidos da verdade por ela ensinada. Ele o fazia porque tal era sua graça ao falar e tão poderosa a eficácia de suas palavras que ficava quem a ouvia uma vez não só instruído e persuadido de quanto lhe ensinava, mas ainda muito se lhe afeiçoava. Alcançava grande êxito naquele lugar a mãe querida, e como mestra divina fazia com que muitos ficassem persuadidos da verdade. E, conquanto fossem breves as suas palavras, tinham tanta eficácia que se imprimiam na mente de quem a ouvia. Por isso, muitos presenteavam à querida mãe, tanto pelo bem que lhes fazia, como ainda pelo amor que lhe dedicavam. Ela, porém, tudo recusava e só às vezes aceitava quando lhe era muito necessário para a manutenção de sua pessoa e de José. Fazia-o quando se achava sem trabalho, e tanto ela como José não tinham com que manter-se. Eu olhava com olhos benignos e amorosos os que vinham, e eram tão potentes os meus olhares que lhes penetravam o coração. Apesar de serem gente bárbara e de coração duro, comoviam-se muito ao ver-me tão benigno e amoroso para com eles. A este respeito, porém, havia orado ao Pai, a fim de que aquelas almas mais se rendessem e se dispusessem a crer nele. A pobreza de Jesus. Estando, pois, naquela pequena casinha, a viver em pobreza, se bem que pudesse obter algum alívio e viver com maior comodidade, jamais quis fazê-lo, de modo que os que me viam ficassem edificados, e pela força de meu exemplo aprendessem melhor a verdade ensinada por minha mãe, e ainda por jamais ter aceitado o presente, preferindo viver pobre e sofrer mesmo quanto ao necessário. Oferecia este meu sofrimento voluntário ao Pai, e a forma de vida que mantinha com minha mãe, para dar àquela gente exemplo da prática daquilo que lhes ensinava minha querida mãe, e pedia-lhe se dignasse insinuar sentimento semelhante ao coração de todos aqueles que se empenhavam neste exercício de ensinar a vida perfeita. Quer dizer, que pratiquem com toda a perfeição o que transmitem aos outros, pois do contrário são frequentemente vãs as suas fadigas, uma vez que o exemplo é mais eficaz do que as palavras. Ainda eu via que muitos se dariam a este exercício, mas não obteriam fruto algum, por divergirem do ensinamento às obras. Por isto fazia muitas súplicas a meu pai que lhes inspirasse a agirem de acordo com o que ensinam, a fim de poderem recolher o ambicionado fruto de seus ensinamentos, a conversão das almas e o mérito próprio. Ao Pai agradavam-me estas minhas preces e ofertas, e prometia-me fazer tudo aquilo que lhe pedia, como de fato não omite. Mas é tão grande em alguns o amor próprio e a solicitude das preocupações temporais, que pouco ouvido dão às inspirações e impulsos da graça, e atribuem importância maior ao seu bem-estar do que ao bem das almas. Não se preocupam por gastarem em vão exortações e provas, porque vivem a seu modo.
Que pesar sentia por esta cegueira de meus irmãos. Realmente, como apresentava ardentes súplicas a este respeito a meu pai. Para muitos, adiantavam, pois, dando ouvidos às inspirações divinas, põe-se a agir verdadeiramente com toda a perfeição. E por isso seus ensinamentos alcançam o pretendido fruto, a saber, a conversão das almas e a glória de meu Pai. Mas, como são poucos os que assim agem, em consequência, mínimo é o fruto que se vê de tantas doutrinas e ensinamentos. Um coração repleto do Espírito de meu Pai obtém o fruto ambicionado, porque age conforme os ensinamentos divinos. Mas um coração repleto do Espírito do mundo, pouco ou nenhum fruto retira de suas palavras, porque vive conforme os ditames dos sentidos e do mundo. Trata com o pai a respeito da salvação dos irmãos. Naquele tempo, pois que vivi no Egito, continuei os habituais exercícios com meu pai, isto é, a todo instante de minha vida bendizia-o, agradecia-lhe por parte de todos os meus irmãos. Pedia-lhe se dignasse iluminar aquela nação onde eu morava, a fim de que, tendo estado entre eles a verdadeira luz, não permanecessem cegos e sepultados na própria ignorância, que eles se prevalecessem da graça especial que havia empregado para com eles ao mandar-me habitar aqui, a mim, seu filho unigênito. O pai não deixava de atender às súplicas, enviando àquelas almas infiéis as divinas inspirações. Muitas delas se convertiam e abraçavam a verdadeira fé, e eu dava graças ao pai e suplicava-lhe continuasse a conceder graças àquele povo. Pedia-lhe afastasse a idolatria daquele lugar onde eu habitava e não permitisse, uma vez que estava ali o verdadeiro Deus humanado, que lá fossem adorados os demônios, seus inimigos. Quanto orava, quanto trabalhava em prol das almas. O Pai Eterno comprazia-se muito em mim e em todas as minhas orações, como também nas minhas ofertas punha suma complacência. E por aquela complacência que punha em mim, pedia-lhe se dignasse consolar-me, concedendo-me tudo o que lhe pedia para a salvação de meus irmãos e sua maior glória. Quando, pois, a mãe dileta se aplicava a ensinar a alguma alma as verdades eternas, fazia-o sem estrépito, mas com grande prudência e sabedoria. Eu, naquele momento, rezava ao Pai pela conversão daquela alma e para que abraçasse a verdadeira fé, como na realidade ela fazia. Agradecia depois ao Pai a graça conferida à minha querida mãe e a misericórdia empregada para com aquela alma ao iluminá-la e recebê-la no número de seus fiéis. Maria perseguida. Não faltaram, porém, à cara mãe perseguições de alguns daqueles bárbaros. Eu, em semelhantes casos, rezava ao Pai se dignasse mostrar seu poder com algum prodígio e defender sua glória e sua honra, e ainda libertar minha cara mãe e seu esposo da opressão e perseguição daqueles bárbaros. O Pai fê-lo com infinita sabedoria e suma providência, de modo tal que jamais puderam prejudicar a nenhum de nós. Dilatou-se muito a fé naquele país com o correr do tempo, e apesar de minha mãe ensinar a alguns com grande silêncio e retiro, a fé se propagou, porque as pessoas já instruídas ensinavam às outras. Progresso de Jesus. Ia eu, contudo, esposa minha, crescendo tanto corporalmente, como em graça e virtude junto dos homens, e cada um que me observasse atentamente cativava-se de tal maneira por meus admiráveis atrativos que ficava encantado. Por isso, quando alguém daquele povo podia ver-me, julgava-se feliz, tendo-me como um ser sobre-humano. Aflições de Jesus e de Maria. Ficava às vezes muito aflito ao ver como reinava a iniquidade sobre a terra, como meu pai era por todos tão gravemente ofendido, e prorrompia em copioso pranto. Oferecia as lágrimas e a dor destas ofensas ao pai, e pedia-lhe se dignasse impedir a enchente de iniquidade e da malícia que corria, precipitosa à guisa de uma torrente, a inundar o mundo inteiro, submergindo até o fundo toda espécie de pessoas, isto é, de todo sexo e de toda idade. Minha querida mãe estava muito angustiada ao ver-me assim aflito e lacrimoso.
Eu volvia os olhos para ela e, no intuito de consolá-la, falava-lhe com afeto e dizia-lhe: somente vós, cara mãe, entre tantas angústias, trazei-me consolo ao coração, porque sois a única perfeita, sempre inocente e santa, e, portanto, somente vós, sempre minha amiga isenta da culpa original. Com tais palavras, consolava a querida mãe e aliviava também a minha humanidade, opresa de pesar e dor. Oferecia aquela pena ao Pai e pedia-lhe inserisse no peito e na mente de todos os meus irmãos idêntico sentimento de pesar pelas ofensas que se fazem à Divina Majestade. Pedia-lhe igualmente que, assim como eu encontrava muita consolação ao olhar minha mãe dileta e tratar com ela, ele se dignasse fazer o mesmo favor a todas as almas aflitas, isto é, inspirar-lhes que fossem a minha mãe e recorressem a ela em vista de serem consoladas. Ao recorrerem a ela, fizesse com que encontrassem nela todo o conforto e consolação. O Pai prometeu-me fazê-lo e o fez. Sem dúvida, ninguém, por mais aflito e atribulado que esteja, recorre a ela com fé e amor, sem achar o consolo esperado e muito mais ainda. Agradeci ao Pai por isso em nome de todos, maxime por aqueles ingratos que encontram em Maria todo consolo e graça e não rendem depois graças ao Pai, embora saibam muito bem que toda graça lhes vem de suas divinas mãos. Ao vestir a túnica. Tendo chegado à idade adequada, disse à minha mãe me tirasse das faixas, tendo já ficado bastante tempo amarrado. Aprouve a mãe, querida cumprir, quanto lhe pedira, e pôs-me uma tunicazinha bem pobre que tecera com suas mãos. Vestiu-me, ficando eu livre e solto daquelas faixas, que na verdade se me tornavam muito penosas, por ter inteiro uso da razão e conhecimento perfeito, que só costuma ter um homem de idade. Vestido, juntei as mãos, dobrei os joelhos por terra, agradeci ao Pai por se ter dignado libertar-me daquelas faixas e prover-me de roupa. Fiz nesta ocasião muitas súplicas e numerosas ofertas ao Pai em prol de meus irmãos. Em primeiro lugar, pedia que, assim como se dignara libertar-me daqueles laços, se dignasse livrar dos nexos do pecado todas as almas miseráveis envolvidas em culpas e depois revesti-las da graça. Em seguida, ofereci-lhe aquele primeiro ato de orar genuflexo em terra e pedia-lhe que, em virtude daquele ato, que lhe era tão grato e tão de seu agrado, se dignasse dar virtude a todos meus irmãos, a fim de poderem exercitar e praticar semelhante ato e maneira de orar, que lhe era tão aceitável e grata. Supliquei não fosse negada qualquer graça a quem lhe pedisse prostrado daquela forma, tanto mais se pedisse em meu nome e por meus méritos. Depois rezei que se dignasse fazer-me ver todas as nações, assim prostradas em sua presença, adorarem-no como verdadeiro Deus e Senhor de todo o criado. A estas minhas súplicas condescendeu benignamente meu Pai, e então disse aquelas palavras: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Foram ouvidas só por minha querida mãe, pois estava ela apenas a assistir à minha pessoa. Logo pedi, como filho, verdadeiro e obediente, licença ao Pai de servir-me de todos os meus membros e sentidos, mas em tudo e por tudo para realizar a sua vontade, o seu serviço, a sua maior glória. O Pai tudo me concedeu, e eu, com sua bênção, me ergui. Os primeiros passos. E comecei a dar os primeiros passos que eram de um menino tenro e um pouco hesitantes. Oferecia-os ao Pai e supliquei-lhe que, em virtude daqueles passos, formados para a sua glória, desse tanta força e virtude a todos os meus irmãos que se encaminhassem para a perfeição, e regessem e regulassem os próprios passos de tal maneira que jamais o fizessem para desagrado de meu Pai em prejuízo da própria alma, mas só para a sua glória, a fim de cumprirem a sua vontade e para o próprio proveito espiritual. As primeiras palavras. Formei depois as primeiras palavras em presença de minha mãe querida e de seu esposo José, como acontecera com o caminhar,
Minhas primeiras palavras foram de louvor ao meu Pai. Proferia-os com tanta graça e amabilidade que a mãe querida e José desfaziam-se em lágrimas de consolação. Depois saudei os dois e agradeci-lhes tudo o que havia feito e sofrido por meu amor. Pus-me inteiramente às suas ordens, submetendo-me em tudo e por tudo a obediência a eles, declarando querer viver sujeito a eles durante todo o tempo que estivesse morando com os mesmos. Retirei-me em seguida a sós para orar. Este era, pois, o meu contínuo exercício, a saber, rezar ao Pai. Oferecia ao Pai essas minhas primeiras palavras e aqueles louvores que lhe havia dado, e pedi-lhe que, pelo grado que ele lhes causaram, se dignasse perdoar a todos os meus irmãos que com este órgão o houvessem ofendido, e se dignasse abençoar e santificar as línguas deles, no intuito de que não se desatassem para proferir palavras ofensivas a ele e ao próximo. Por aquelas minhas palavras, a ele tão agradáveis, se dignasse aplacar-se em relação a meus irmãos, contra os quais muito se irritava pela gravidade das ofensas que recebera, mais por meio deste órgão do que por todos os outros. O Pai se aplacava, mas fazia-me ver a multidão e a gravidade das ofensas que recebia de meus irmãos desta forma. Ó, esposa minha, que grande multidão de ofensas recebeu o meu Pai por meio deste órgão. Na verdade, quase todos o empregam para tudo, menos em vista do fim para o qual o Pai concedeu. Oh, quanto me afligia esta grande ofensa que faziam e fazem todos os meus irmãos a meu Pai. Vede que, tendo ele lhes dado o uso da língua para o louvarem, bendizerem, agradecerem-lhe e ensinarem a todos e agirem de modo semelhante, eles, pelo contrário, com aquele órgão ofenderam-nos com murmurações, detrações, juramentos, blasfêmias, injúrias, etc. Oh, que coisa monstruosa é esta que fazem as criaturas! Oh, quanto, esposa minha, afligia-me a gravidade e a multidão dessas culpas. Chorava copiosamente tal iniquidade. Oferecia-me e apresentava ao Pai a vontade de eternamente louvar, bendizer, agradecer e satisfazer em nome de todos e por parte de todos os meus irmãos, que nisto houvessem errado. O Pai aceitava estas ofertas e súplicas, que lhe agradavam muito, e mostrava-se um tanto aplacado para com meus irmãos. Prometia suspender o castigo merecido pelas ditas culpas e aguardar a penitência. Com isto, portanto, ia me consolando um pouco, e aplicava-me muito mais a suplicar ao Pai por eles, e a oferecer-lhe todas as minhas obras em satisfação de suas culpas e impetração de graças. A oração de Jesus. Pedi-lhe ainda que, assim como se dignara prover-me daquela pobre roupa com a qual estava vestido, se dignasse revestir as almas com a veste de sua graça, libertando-as primeiro de todo o ilhame de culpa. Era, sem dúvida, esposa minha, coisa maravilhosa ver-me menino tão pequenino, coberto daquele vestido, com as mãos juntas, os joelhos em terra, orar ao Pai. Estavam ali admirados os espíritos evangélicos. Minha dileta mãe e José se desfaziam em lágrimas pela compaixão e alegria que experimentavam em olhar-me. Meu pai, pois, contemplava-me com tanto amor, como um rico tesouro de sua divindade, e como pessoa na qual havia colocado todos os tesouros de sua riqueza e bondade. Frequentemente dizia-me para consolar-me quando me via naquela postura tão aflito, triste e humilhado, e repetia-me a miúde: Pede-me, filho amado, o que desejas de mim. Estou pronto a dar-te tudo o que queres. Dizia-me ainda com frequência as palavras do Salmo: Pede-me, dar-te-ei, por herança todas as nações. Estas palavras causaram-me grande consolo. Eu, então, animado pela bondade e liberalidade do Pai, pedia-lhe instantemente a salvação do gênero humano. O Pai, por sua vez, prometia me dar tanta graça a todos que pudesse se salvar quem quisesse fazer o que respeita à própria salvação. Fazia-me conhecer bem que não se salva efetivamente quem não quer se salvar. Não é meu Pai que deixa de dar a todos a graça bastante, tendo-a prometido a mim e fazendo-a com toda a liberalidade.
Tanto mais se afligia ver a multidão das almas que abusam da referida graça, a qual eu lhes obtive com súplicas e suspiros. Portanto, elas mesmas são a causa de sua própria perdição. Agradeci ao Pai por sua grande bondade e liberalidade. De novo oferecia-me inteiramente a Ele e pedia-lhe que se cumprisse a sua vontade, já conhecida por mim, a qual consistia em que todas as criaturas se salvassem e todas se tornassem perfeitas e santas. Mas com pouco se realiza esta vontade de meu Pai, pois a maior parte procura fazer o contrário. Isto me afligia. Consolava-me, porém, com realizar perfeitamente a sua vontade e oferecia-lhe esta minha prontidão de vontade em cumprir tudo o que de mim exigia, em suplência por todos os que não querem de modo algum fazer sua santa vontade. E com isto recusam ao Pai a glória e a honra, e a si mesmos o prêmio. Assim ficava meu Pai suficientemente honrado e glorificado por minhas ofertas, e só as próprias almas se privam do mérito e do bem que lhes resultaria se cumprissem a vontade divina. Mútua privação. Estando já assim revestido e liberto dos laços das faixas e com liberdade, apartava-me frequentemente de minha querida mãe, e a sós punha-me genuflexo a orar. Renunciava à consolação que sentia em estar nos braços da mãe querida, e além disto privava-a da alegria e consolação de que fruía, quando me sustentava ao colo. Sentia eu, e também ela, grande pesar de ficar sem aquela companhia amável e amada. Mas a ela renunciava por querer ainda, naquela idade tenra, sofrer de todos os modos. Assim fazia porque dava gosto maior a meu pai. Oferecia-lhe depois aquela minha pena e privação do prazer, em suplência por todos os meus irmãos, que, apegados às próprias comodidades e gostos, não sabem jamais abandoná-lo e nada querem sofrer para cumprir a vontade de meu Pai, ou para praticar obras virtuosas e santas. Ao se tratar de sofrer qualquer incômodo ou renunciar a alguma satisfação, não querem saber disso. Deixar as obras de piedade e quanto de bom se apresenta para ser feito, privando-se de tão grande bem. Suplicava ao Pai que, em virtude daquilo que eu fazia, concedesse luz e graça a todos para imitarem-me nisto, e eles não dessem tanta atenção ao amor próprio e à própria satisfação. Prometia-me fazer o Pai quanto dele reclamava. De fato, assim vai fazendo, e embora a maioria não dê ouvidos ao que ele lhes inspira, muitos, todavia, são os que executam a vontade divina e servem-se de sua graça, operando admiravelmente tudo o que ele lhes inspira para a sua maior glória e proveito deles. Alegrava-me muito ao ver, a respeito disso, o fruto de minhas súplicas. Maxime tantas almas que na mais tenra idade renuncia a todas as comodidades e satisfações para dedicarem-se às obras virtuosas, à oração e à piedade. Agradeci ao Pai por parte delas e pedia-lhe que continuasse com a sua santa graça a enchê-las de bênçãos celestes. Isso me prometia fazer o dileto e amoroso Pai. Pedia-lhe depois que quisesse consolar minha querida mãe e dar-lhe total resignação à sua divina vontade. Ela, de fato, era em tudo sumamente resignada. Oferecia-lhe esta sua resignação e suplência por aquelas almas que, achando-se carentes de algum consolo, por não saberem jamais aquietar-se e entregar-se em tudo e por tudo ao que Deus dispõe, e apegadas ao próprio gosto e satisfação, perturbam-se, inquietam-se e lamentam-se ao se verem disto despojadas. Por esta razão orava ao Pai amado que lhes desse a graça a elas de se entregarem à vontade do Pai, a fim de não ficarem sem o mérito que em semelhantes ocasiões se adquire. Prometia-me fazê-lo, Pai, mas em muitas sua graça não causa impressão, porque seguem a própria vontade e estão apegadas em demasia ao próprio gosto e opinião. Prepara delicadamente a mãe a desmamá-lo. Chegara também a hora em que devia privar-me de tomar o leite, devendo começar a sustentar-me com alimento comum, de que se nutrem os outros, quando desmamados.
Disse-o a querida mãe, mas com tanta graça e tais maneiras que não sentiu o pesar, que de fato teria devido experimentar, ao ver retirar-se-lhe tanta consolação. Havia, contudo, já pedido ao pai que a confortasse com sua graça. E abracei-a com amor, de encontro a seu peito virginal, e com grande afeto agradeci-lhe pelo leite puríssimo que até aquela hora me havia subministrado, com tamanho amor. Com os joelhos em terra, a querida mãe adorou o pai e agradeceu-lhe pelo leite miraculoso que lhe havia dado para aleitar-me a mim, seu filho, e pediu-lhe perdão pelo que teria podido faltar ao subministrar-me aquele puro alimento. Depois pediu-me perdão se acaso não havia cumprido o seu dever ao aleitar-me e agradeceu-me por me ter dignado receber aquele alimento de sua pessoa e, enquanto filho de Deus, não ter desdenhado ser aleitado por uma simples criatura, qual ela era. Humilhou-se muito na presença de meu pai e na minha. Oh, quanto minha esposa foram gratos e aceitos estes atos ao meu pai e a mim. Ficou o pai conquistado pelo seu amor e sua humildade, e fê-la entender que fosse o que fosse, que lhe pedisse, estava pronto a conceder-lhe tudo. Ela outra coisa não pediu, senão tornar-se digna de imitar-me perfeitamente e de jamais se separar de mim. Obteve de meu pai com toda aquela perfeição que ela desejava. Eu, pois, tendo ferido o seu coração de amor, abraçando-a apertadamente e beijando-a docemente, agradeci-lhe pelo serviço que até aquela hora me havia prestado, e pedi-lhe que continuasse, qual mãe amorosa, a amar-me, a mim, seu filho único e dileto. Confortei-a muito nesta ocasião, e pedi-lhe que se alimentasse no futuro com o mesmo alimento com o qual ela se nutria. Assegurei-lhe que não tomando mais seu leite, não devia isto ter receio de que em mim diminuísse o amor para com ela. Com o meu crescimento, cresceria para com ela meu amor, e nela aumentariam a graça e o mérito. A querida mãe ficou resignada inteiramente à vontade do pai e à minha, e muito confortada com minhas palavras. Ofereci depois todos esses atos ao Pai e todos os agradecimentos em suplência por meus irmãos, e maxime por aqueles que, havendo recebido muitas graças de meu Pai, não lhe agradecem e não se servem delas em vista do fim pelo qual meu Pai lhes concede. Roguei-lhe ainda se dignasse dar virtude, espírito e graça a todos aqueles que, por sua disposição, devem sentir falta dos alimentos espirituais, para que eles se acomodem ao que o Pai dispõe, e não deem as costas à virtude. Efetivamente, a alma sem este sustento fica em grande perigo de não avançar na perfeição. Pedi muito ao meu pai que, permitindo esta privação, não deixasse de suprir com sua graça e ajuda especial de alimentar as almas com outra comida que lhe aprovesse, mantê-las em seu espírito e fervor, e fazê-las crescer na virtude e na perfeição. O pai prometeu fazer tudo como de fato vai realizando. Com todos esses meus atos e súplicas ao pai, dava-lhe muito gosto. Muito se comprazia ao ver-me continuamente pedindo graças e favores para os meus irmãos. Conhecendo eu esta sua complacência, não deixava de praticar incessantemente atos semelhantes. Suplicava ao Pai que, do mesmo modo que se comprazia com ouvir-me sem jamais se fastigar, com grande gosto ainda se dignasse ouvir de bom grado as súplicas de meus irmãos. Jamais lhe causassem tédio ou fastio, por mais que eles se fossem pouco amorosos e gratos, e se dignasse atendê-los, principalmente quando lhe pedissem as graças em meu nome e por meus méritos. O Pai mostrou-se nisso liberal. Prometeu-me e assegurou-me que tudo o que lhe pedissem em meu nome e por meus méritos, tudo haveriam de conceder-lhes, se o pedido fosse em assunto de proveito e não de detrimento para eles, porque em tal caso o Pai lhes concederia outras graças proveitosas, adequadas à salvação deles e à sua glória. Havendo eu praticado todos esses atos, oferecido ao Pai todas aquelas minhas obras e obtido dele todas as graças que lhe pedia para a salvação de meus irmãos,
punha-me a louvá-lo, bendizê-lo e agradecer-lhe. Fazia em nome e por parte de todos os meus irmãos. Convidava depois ainda minha dileta mãe a unir-se a mim para cantar os louvores divinos, dos quais muito gostava, e que alegrava a meu pai. Eu lhe suplicava se dignasse ensinar a todas as criaturas, por meio de dons e graças, o modo mais adequado de louvá-lo. Em realidade, fê-lo meu pai e ainda o faz. Por intermédio de seu divino Espírito, vai insinuando à mente e ao coração das criaturas seus louvores e suas glórias. Na verdade, muito bem o apreendem e não só louvam e bendizem elas a seu Criador, mas são causa de que sejam igualmente louvado e glorificado por outros, por meio de suas egrégias composições em louvor ao Pai e em meu louvor. Agradecia por isto ao Pai e fazia-o em nome e por parte de todos aqueles que assim eram prevenidos por sua graça. Amor e benevolência para com São José. Estando, pois, ali com minha dileta mãe e José, seu esposo, não deixava de fazer-lhe também aqueles atos de gratidão, de amor e de benevolência que de fato merecia, tendo sido fiel e afeiçoado a minha mãe e a mim, tratando-nos com tanto obséquio, respeito e submissão, que realmente mereceu um amor muito grande da parte de meu pai, de mim e de minha querida mãe. Ao começar a proferir palavras, falava-lhe com amor, agradecia-lhe quanto sofria e se afadigava por meu amor. Ao dirigir-lhe estas palavras, enchia-lhe a alma de tal consolo que se desfazia em lágrimas de suavidade, e uma só palavra, ouvida de minha boca, convertia em alegria todas as amarguras experimentadas naquele duro exílio e em tamanha pobreza. Na verdade, afligia-se muito ao ver-se pobre e necessitado, a ponto de não poder manter a sua esposa e a minha pessoa com o conforto desejado e tido por dispensável. Eu, contudo, e minha querida mãe não deixávamos de consolá-lo, declarando ser esta a vontade do Pai e a minha. Em consequência, ele se consolava, liquefazia-se-lhe o coração de amor para comigo e para com a minha mãe dileta. Por sua vez, era por nós correspondido com amor igual e considerado sempre guarda fiel e provedor de nossas necessidades. Impetrava-lhe de meu Pai numerosas graças e fazia que sua alma crescesse sempre em virtude e insignes méritos. Ia frequentemente a seus braços, acariciava-o, dava-lhe demonstrações de afeto muito intenso. Ele ficava cada vez mais consolado e confirmado na graça, e ardoroso na aquisição das virtudes e do amor divino. Oferecia depois esses mútuos afetos ao Pai e suplicava-lhe que justamente daquele modo se dignasse consolar as almas fiéis que me seguem, imitando meus exemplos. Ele as consolasse, confortasse e acariciasse, fazendo-as experimentar as delícias de seu amor, abraçando-as e estreitando-as ao seu divino coração, a fim de serem mais confirmadas na graça e no amor. O Pai tudo me prometia fazer e, com muita liberalidade, como proveita, efetivamente o vai realizando. No entanto, existem poucas destas almas tão fiéis e afeiçoadas como a alma de José, que verdadeiramente foram prevenida pelo Pai com a doçura de suas bênçãos, em tal medida que depois de minha querida mãe, não houve, nem existiu no mundo, alma semelhante à sua, tão favorecida e amada por meu Pai, por mim e por minha dileta mãe, e por isso tão favorecida e agraciada por nós. Preces comuns e ações de graças. Continuando a morar ali, íamos praticando eu, a querida mãe José, os habituais exercícios de virtude, louvor e ações de graças ao Pai, e em benefício do próximo que quisesse receber a verdadeira luz, isto é, conhecer e adorar o verdadeiro Deus. Pedi muito ao dileto Pai, mas não tiveram então pleno efeito o meu desejo e o meu pedido, porque seria preciso que tivesse-lhes pregado publicamente a verdadeira fé e o verdadeiro Deus. Fiquei, não obstante, em parte satisfeito, vendo que aquelas almas iam, todavia, se dispondo e algumas das quais haviam já abraçado a verdadeira fé, por meio destas, com o correr do tempo, e outros auxílios haveriam de se
de se converter e serem iluminadas, ainda outras. Morte de Herodes. Estando assim de algum modo consolado, não me faltavam contudo preocupações e aflições, uma das quais foi ver que o ímpio Herodes morria em sua obstinação. E depois de haver mandado matar tantos inocentes, finalmente ia se encerrar a perseguição pelo sepultamento da alma criminosa no profundo dos abismos infernais. Oh, quanto me afligia a sorte infeliz daquela alma desgraçada! E como pela perfídia ambição, dureza e avareza daquele coração rebelde, havia se precipitado a alma infeliz no bárbaro infernal. Sentia realmente enorme pesar quando se perdia alguma alma, depois de minha vinda ao mundo, e ao ver enquanto estava no mundo a sua salvação, elas se precipitarem no abismo infernal. Oh, isto sim era-me insuportável. Não podia deixar de chorar a sua desgraça, que efetivamente era imensa. Morto o ímpio Herodes, roguei ao Pai não permitisse mais que no mundo surgisse tiranos semelhantes àquele. Via, todavia, que muitos tiranos cruéis surgiriam no mundo e afligiriam e atormentariam os meus seguidores. Por este motivo sentia grande pesar, mas consolava-me ver que a crueldade e tirania seriam causa de que tantas almas se salvassem com grande mérito e adquirissem a palma e a coroa do martírio. Pelo breve sofrimento desta vida frágil, seriam eternamente bem-aventuradas e felizes no céu. Pedi então com grande instância ao Pai lhes desse graça e virtude e as assistisse até o fim dos padecimentos e dos martírios, e depois as levasse consigo ao repouso eterno. Fazia-o com tanta instância e insistência, porque sofriam por minha causa todas aquelas penas, isto é, para serem-me fiéis e devido ao amor que me dedicavam. Meu pai se mostrava muito benigno e cortês e assegurou-me haver não só de assisti-las e consolá-las, mas de combater ele próprio com elas, a saber, dar-lhes força e virtude para vencerem e suportarem não só o tirano, mas toda a espécie de sofrimento e martírio, e depois conduzi-las ao eterno repouso e felicidade. O anjo fala a José. Neste interim, chegado o tempo do retorno a Nazaré, por haver cessado inteiramente a perseguição de Herodes, devido à sua morte, enviou meu pai um anjo no sono a José, para avisá-lo de que podia voltar à pátria por ter já morrido aquele que procurava matar-me. José, havendo despertado do sono, avisou minha mãe querida e ordenou a partida do Egito. Exortação. Por isso, não deixeis, esposa minha, de imitar-me o mais possível em tudo o que eu vos mostrei neste capítulo. Aproveitai meus exemplos, certa de que jamais vos faltarão minha ajuda e a graça de meu Pai. Laus Deo.